E aí, brilhantes, beleza? Como é que vocês estão? 100%? Só o ouro? Bom, pessoal, hoje o tema proposto é falar sobre solidariedade. A gente deve ou não ajudar as pessoas mais necessitadas? Nós devemos ser solidários? Pessoal, então é um tema muito sensível. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria também de afirmar que os meus vídeos é mais um bate-papo, né? De reflexão, sem muita formalidade. Eu nem gosto de muita formalidade, né? Eu gosto de explicar de uma maneira de fácil entendimento para que eu consiga alcançar todos os públicos. Então, os meus vídeos, eu não gosto muito assim de muita frescura, dificultar o entendimento de quem tem dificuldade em entender as coisas. Gosto mesmo de bater um papo, explicando, batendo papo, beleza? Então por isso que você hora ou outra me vê falando besteira, às vezes me vê xingando assim de leve, né? Também não é aquele xingamento pesado não. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, né? Bom, pessoal, então começando a falar sobre esse assunto, pessoal, devemos ser solidários ou não com os mais necessitados, com os pobres, as pessoas que não têm condições de verdade, com as pessoas que são deficientes, né? As pessoas que estão desempregadas, enfim, tem N situações que a gente deve avaliar se devemos ou não, beleza? Então, para explicar esse tema, eu busquei várias fontes. Eu busquei youtubers, eu busquei tiktokers, eu busquei conhecimento dos sites, enfim, livros, várias fontes. E busquei inclusive da Bíblia, que é o livro sagrado. A Bíblia, ela é a voz de Deus aqui na Terra. Se você quiser ser bem sucedido, aprenda a Bíblia, pessoal. Tem muita coisa boa lá. Ela ensina como que a gente vive com prosperidade aqui na Terra. Quais as melhores decisões que devemos tomar. Qualquer que seja o assunto. A Bíblia, ela te torna mais sábio. Então, eu nunca tinha dado atenção na Bíblia, mas agora eu tô percebendo que tem muita coisa que ensina lá, em qualquer área da sua vida. Então eu busquei a fonte, inclusive na Bíblia, que é um livro de sabedoria, para falar sobre esse assunto que eu vou falar hoje, sobre a solidariedade. Devemos ou não ajudar as pessoas? Pessoal, pela Bíblia e pelas fontes que eu busquei, ou se você acredita em Deus, né, ou se você é ateu, também tem a resposta. Para os dois lados, para o cristão ou para o ateu. Se for pelas fontes, sem ser a Bíblia, pessoal, devemos sim ajudar as pessoas. E se for baseado na Bíblia, se você que é cristão, como eu sou também, nós devemos ajudar as pessoas. Está escrito lá na Bíblia. Inclusive fala lá que Jesus, ele se apresenta até como pobre, como se fosse a semelhança do pobre. E tem uma parábola lá que fala que ele pediu para você vesti-lo e você o vestiu. Pediu para comer, você deu de comer. Enfim, essa parábola, ela ensina que Jesus e Deus é pelos pobres e pelos necessitados, os que realmente precisam, né? Então, pessoal, lá é bem claro. Devemos sim ajudar aos necessitados, aos deficientes, aos que não têm condições financeiras, aos que não querem trabalhar, mas não podem, né? Então, isso não quer dizer também que você vai doar o que você não tem, mas você pode doar de coração o que você pode. Só que o mandamento lá, esse verbo é diferente, ele fala que você não pode, você deve. E caso você acredite na salvação e no juízo final, está falando inclusive isso, que a fé sem obra é impossível agradar a Deus. Então a solidariedade é justamente a fé associada à obra. E no final dos tempos, para quem acredita igual eu acredito, no julgamento final, será cobrado. Você ajudou os necessitados, mas os necessitados que realmente precisam, tá, pessoal? Não é qualquer um, não. Então, pessoal, lá está explícito que sim, nós devemos ajudar a quem precisa. Beleza? Mas isso não é de qualquer jeito. É de coração sincero e puro. Porque quando a gente faz algo que você se sente mal dentro de você, você está fazendo aquela coisa, mas você não está querendo fazer, aquele conflito entre o seu coração, seu sentimento e sua mente. Quando há esse conflito, pessoal, não doe, não ajude, não faça, porque a obra será morta. Beleza? Então, quando você ajuda de coração, lá também está previsto na Bíblia que você será abençoado. Deus vai te ouvir quando você tiver também necessidade. Que todos nós temos necessidade, né? Mesmo que você seja rico, milionário e tal, mas uma hora você vai também precisar, uma hora você vai sentir necessidade. Porque a necessidade do ser humano não é só financeira. Senão não tinha rico que, né, tirava a própria vida. Pode ser também numa palavra, num conforto, de um abraço, de um consolo, né? Uma palavra amiga. Então tem vários jeitos que você pode ajudar. Agora, esse conforto de conselho e de desejar prosperidade para a pessoa
percebendo e vendo que ela está necessitada, precisando de um alimento, e você fala, Deus o abençoe, mas sem a obra de, além de pedir para Deus o abençoar, entregar uma cesta básica, a obra é morta, porque, pensa comigo, pessoal, o cara tá lá com fome, passando frio, sede, né, tomando chuva, você não tem uma casa para morar, e aí, sem comida, com fome, você fala para Deus o abençoar e Deus o prosperar, e dá uns conselhos e vira as costas e vai pro seu conforto. Que ajuda é essa? Né? Que ajuda é essa? Então a própria Bíblia, ela fala para você falar de Deus, pregar o evangelho para aquela pessoa, né? E ao mesmo tempo que ajudar, doar alguma coisa, e depois você vai e vira as costas e a sua obra está completa. Ou seja, a sua fé foi associada com o quê? Com ação. Beleza? Porque imagine você desejar prosperidade, falar para Deus abençoar o cara que está lá necessitado, mendigo, na rua, e você virar as costas e ele continua com fome. Né? Beleza, você alimentou o espírito dele, porque a gente não vive só de pão. Mas ao mesmo tempo, foi uma solidariedade e uma fé hipócrita. Né? Você não saciou aquele momento a fome dele, materialmente falando. E quer queira, quer não, a fé, ela está justamente associada à ajuda, seja financeira, seja de alimento, qualquer que seja, pessoal. Isso quer dizer que você vai carregar a pessoa nas costas? Não. Ou então, beneficiá-la ou ajudá-la pro resto da vida? Não necessariamente também, pessoal. Mas você pode, além de falar de Jesus, dar uma palavra de conforto e um conselho e ensiná-la a sair daquela situação. E ajudando. Não carregando nas costas, porque a partir do momento que você carrega a outra pessoa nas costas e se destrói a sua família, isso também não é um ato solidário. O ato solidário só é considerado quando você ajuda, dá o conselho e ensina de como a pessoa vai sair daquela situação. Beleza? Porque a partir do momento que você também ajuda e financia a preguiça da pessoa, também isso não é um ato solidário. Você está apenas ajudando e financiando o fracasso daquela pessoa. Que isso também não é bem visto por Deus e nem pela Bíblia. Então até você ajudar alguém, tem que ter sabedoria. Quando você ajuda alguém, você tem que saber o porquê que ela está naquela situação. Ela quer estar naquela situação, ou ela não tem opção, ou ela é deficiente, ou ela é idosa, ou ela não tem recurso nenhum. Ou ela está naquela situação e quer sair daquela situação, ela quer vencer aquela situação. Até isso tem que ser analisado, porque senão a sua solidariedade vai ser uma ajuda de tolo. E na verdade, até para você ajudar, você tem que ser sábio. Agora vamos para a prática. Eu já vi famílias que uns integrantes da família foram prósperos e outros não foram. Tá certo? E eu lembro que esse cara que era próspero ajudava a família que não era, que eram seus parentes. E pessoal, isso criou um ciclo vicioso. E a pessoa que recebia o benefício não queria um emprego, não queria trabalhar, porque ele acostumou com a preguiça no sono profundo dele. E ele não queria sair daquela situação. Ou seja, nesse caso específico, você não deve ajudar. E a própria Bíblia, ela te aconselha a não ajudar. Lá está até escrito assim, quem não trabalha também não deve comer. Não dê pérola aos porcos. Você entende, pessoal? Então, é muito complexo isso. Para você ajudar alguém, que você deve ajudar, você tem que ajudar quem realmente não tem condições. Né? E tem as fases disso também. Um exemplo, se a pessoa não tem condição, beleza, você deve ajudar sob qualquer circunstância, sem pensar em nada. De coração mesmo. E com isso você agrada a Deus. Então esse é o nível 1. O nível 2 é quando a pessoa, ela quer trabalhar, mas não tem oportunidade. Nesse caso a sua ajuda vai ser o quê? Temporária. Você pode o quê? Pagar o aluguel para ela uns 3 meses, ou pagar uma conta que não pode passar do prazo. Mas isso também é temporário. Até ela se levantar. Quando ela se levantar, você para de ajudar. Esse é o nível 2. E o nível 3 é quando você não deve ajudar sob qualquer circunstância. E a Bíblia, ela te apoia nisso. Quando você diz não para a pessoa que não quer. Ela não quer, ela quer viver naquela situação. Ela quer viver no sono profundo. Ela quer viver na preguiça e na derrota. Nesse caso, a própria Bíblia é só vocês precisarem lá. Você tem direito de dizer não. E você não precisa nem ficar com a consciência pesada por não ter ajudado, não. Tá certo? Porque isso não depende de você, depende da outra pessoa. Então, nesse caso específico, você tem que sim cortar a boquinha. Tem que sim cortar o financiamento. Tem que sim cortar o quê? O alimento. Porque quer não, com esse corte, você vai ensinar a pessoa, com a dificuldade dela, com a fome dela, a reagir e andar com as próprias pernas. Beleza, pessoal? E você não precisa se julgar e se ocupar por causa disso. Como eu falei, a própria Bíblia fala lá. E aí não trabalha, também não coma. Beleza? Eu já vi, inclusive, parentes
cobrarem do cara que é próspero de o ajudar, e com isso a pessoa pisar no benefício e na ajuda que a pessoa deu, com ingratidão. E criar um ciclo vicioso de sempre pedir. Ou seja, essa pessoa vai pedir eternamente. E nunca vai acabar o benefício, porque a pessoa não quer reagir, não quer trabalhar, não quer ser protagonista da própria história. Nesse caso específico, pessoal, a Bíblia fala: corta a ajuda. Você tá vendo como é que a Bíblia ela tem os dois lados da moeda? Ela fala para você ajudar, mas tem as condições também. Porque você ajudar de forma cega, sem pensar, sem analisar, você está sendo ingênuo, você está sendo tolo. Agora você ajudar com sabedoria, analisando o porquê que a pessoa está naquela situação, né? Identificar o porquê e depois você ajudar, você está sendo sábio. Beleza? Então, tem até uma parte na Bíblia lá sobre o cara que é sábio e o cara que é tolo ou ingênuo. Que é aquela parte que fala, acho que é em Tessalonicenses, lá na Bíblia, que fala para você ser prudente como uma serpente e inofensivo, né? É um negócio assim, ou inofensivo como um pombo. O que quer dizer isso, pessoal? Tem até uma parte mais antes de ele falar isso nessa parábola. Ele fala que você, como ovelha, vai ser colocado entre os lobos. A ovelha é o quê? A pessoa bondosa. Porque o mundo é injusto, pessoal? O mundo é injusto. Então, a gente que tem um coração bom vai ser colocado entre o quê? Os lobos. Mas não é porque você é ovelha, não é porque você é bom que você tem que ser bobo. Essa parábola fala isso, Tessalonicenses. Ela quer dizer que você, como ovelha, vai ser colocado entre os lobos, mas você tem que ser prudente ou esperto, como a serpente, né? Ser sábio, não ser bobo. E não aceitar tudo que falam pra você. E não aceitar toda desculpa que vem no seu ouvido. E ser também humilde. Ser também o quê? Simples. Como uma pomba. Um pombo, sei lá. Beleza? Então ela ensina isso. Você tem o quê? Ter o coração bom. Ela ensina você a ter o coração bom. Quando ele usa o pombo lá, ele está ensinando você a ter o coração bom, ser uma pessoa boa. Mas ser uma pessoa boa não quer ser, não se traduz, não é sinônimo de ser ingênuo. Você tem que ser prudente, tem que ser esperto, não tem que ser bobo. O crente não é bobo, não, ué. Muita gente associa que o crente, ele por ser crente, ser uma pessoa boa, ele tem que ser bobo. Não, essa parábola aí, depois vocês pesquisam lá em Tessalonicenses, está ensinando isso. Você ser bom de coração, mas você também não ser bobo, ser esperto, como a serpente. E tem muita gente que usa a situação ruim dela, a pobreza dela, né? A dificuldade dela, pra o quê? Pra se aproveitar de você, que é uma pessoa boa. Acontece isso. Nesse caso específico, a Bíblia é clara. Não ajude, corte, diga não. Isso não é ser mal, é ser prudente. Beleza, pessoal? Tem gente, inclusive, que usa a própria situação pra manipular a cabeça das pessoas, pra pessoa ficar com dó e ela permanecer eternamente naquele sono da preguiça. Beleza, pessoal? Então, a ajuda você deve fazer, o ato solidário você deve fazer, deve estar previsto na Bíblia, pessoal. Inclusive vai ser cobrado lá no julgamento final. Agora, ser explorado, você deve aceitar? Não, lá também é claro que você deve falar não e você tem que dar um basta. Beleza? Pessoal, então puxando o gancho disso tudo, agora vamos pro exemplo na prática. Eu lembro que uma vez, aquele artista de axé, né, Léo Santana, eu lembro que na época da Covid-19, ele falou em rede nacional que se as pessoas dessem 10 mil likes pra ele, na rede social dele, na live dele, ele ia doar 10 cestas básicas pro povo de Salvador. Um negócio assim. Então ele tava, o que foi entendido é que ele tava associando os 10 mil likes, o engajamento em troca do quê? Das 10 cestas básicas. Isso gerou uma polêmica enorme, todo mundo cancelou ele e começou a julgá-lo, como até ele se sentiu até um criminoso com isso, né? E aí, pessoal, eu fui analisar melhor o porquê que ele falou aquilo. Pessoal, ele não teve culpa nenhuma. Ele estava de coração bom, ele queria ajudar. Inclusive, esses 10 mil likes, lá, o engajamento na rede social, era justamente para ajudar mais ainda. Então ele estava certo em querer ajudar as pessoas. Então a causa foi nobre. Qual foi o erro dele? Ele se expressou mal, pessoal. Entendeu? Ele falou de uma maneira que as pessoas não entenderam, né? E a Bíblia também ensina sobre isso. Ela diz que nós devemos falar de forma agradável e com amor. Inclusive temperar com sal as nossas palavras. Ou seja, ele fez o certo, ele só não temperou as palavras. E eu sei que as pessoas entenderam tudo errado, que o povo brasileiro sabe, né? Ele é vitimista. Entendeu tudo errado, achou que ele estava associando os likes e o engajamento à doação de cesta, nada a ver. Eu entendi, mas a maioria não entendeu. E eu lembro que ele foi tão cancelado, foi tão mal visto com essa atitude,
não pela atitude, mas pelas palavras, que ele próprio falou que se sentia um criminoso, ele achou que não havia necessidade disso tudo. Esqueceram até da causa principal, que foi a intenção boa dele querer doar. A galera esqueceu dessa causa principal e lembrou mais das palavras dele. Mas eu entendi. E logo depois ele recuou nessas palavras, né? E explicou da maneira certa. E aí, né? Os tapados entenderam o que ele quis dizer. Eu tinha entendido. Ele só se expressou mal. Ele não aplicou o temperamento nas palavras com amor e com tempero de sal, que a Bíblia fala, né? A intenção dele foi boa. Então, logo depois, eu lembro que ele ficou tão chateado com isso, que ele afirmou também, pessoal, não sou obrigado a doar. Eu não sou obrigado a ajudar ninguém. Aí a galera caiu matando ele de novo em cima. E realmente, pessoal, a Bíblia fala que a gente deve ajudar quem realmente precisa. Naquele momento, ele não estava ajudando quem realmente precisava. Ele estava ajudando pessoas que necessitavam, mas eram aptas a trabalhar. Porém, por causa das circunstâncias da pandemia, né, elas estavam com dificuldade. Mas todos precisavam trabalhar. Então, realmente, pessoal, ele não era obrigado a ajudar. E ele não deve ser taxado de ruim com isso. Ele tem o direito dele de falar não numa situação dessa. Mas a população brasileira parece que está acostumada só com sim. Sendo que você tem o livre-arbítrio de falar não. Você tem a sua opção de falar não quero ajudar. Beleza? Então eu entendi. Agora, quando ele recuou, ele não recuou pela doação que ele estava fazendo. Ele recuou pelas palavras mal elaboradas, frase mal elaborada. Ele recuou e depois explicou o que ele quis dizer. E assim foi aceito. Beleza? Agora, se ele quisesse recuar pela pressão popular e social, isso ia ser considerado fraqueza. Porque, na verdade, ele próprio, dentro dele, ele sabia qual era a intenção do coração dele. E o próprio Jesus, ele não agradava ninguém, porque ele sabia que ele estava certo. Então, quando você recua numa pressão popular e social, mesmo você sabendo que você está certo, isso é fraqueza. E ele não recuou, ele só recuou nas suas palavras. Então, ele não foi fraco, ele fez tudo certo. Eu entendi o que ele quis dizer. Beleza, pessoal? Então, resumindo, você deve ajudar? Sim. Agora, quando essa ajuda é para uma pessoa preguiçosa, você não deve ajudar, porque você está financiando a preguiça dela e a derrota dela. Você não deve ajudar essas pessoas que não querem nada com a vida. Tá certo? E você não deve ficar mal com isso, com a consciência pesada com isso. Tá certo, pessoal? E além disso, você não deve se destruir por causa dos outros. Porque beleza, você prosperou, foi meritocracia sua. E se o outro não prosperou, beleza, pode ser que não seja meritocracia, pode ser que ele não tenha oportunidade, cada um tem uma oportunidade diferente. Mas ele é deficiente? Não, então ele pode trabalhar. Então a Bíblia é clara lá. Você não deve se destruir a sua família para carregar os outros nas costas. Tá errado. Beleza? Então, pessoal, tem gente que se acostuma com benefício, né? E não quer acordar do sono eterno dele lá, da preguiça. Então, pessoal, basicamente é isso. É só um bate-papo. Pra mostrar, a gente deve ou não ajudar as pessoas. Sim e não. E depende também. Aí eu falei pros cristãos, agora eu falo pros ateus, pessoal. Você deve ajudar as pessoas, mas que precisam. Né? É só pesquisar as fontes aí. Isso é nobre. Se você não ajudar, beleza, você não é obrigado. Você é ateu mesmo. Agora, se a pessoa acredita na Bíblia e é cristão, ele é obrigado, tá, pessoal? Inclusive, será cobrado no julgamento final. Pessoal, então é isso, basicamente é isso. Aqui quem tá falando é Cruz Balachina. Deus em primeiro lugar. E se não for pra brilhar, eu nem vou.